Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Estamos em direto no Facebook. É um programa que pode ler na versão impressa no nosso diário, o Mediafax. Também pode descarregar no YouTube para ver um pouco com mais à vontade. Hoje vamos comentar sobre o Fundo Soberano. Vamos viajar para Cabo Delgado para discutirmos um pouco sobre o evoluir da insurgência naquela província. Vamos comentar sobre os raptos e também vamos olhar um pouco para o plano de negócios da eletricidade de Moçambique. Boa noite, Fernando Lima. Somos nós. Vamos para comentar os temas que marcaram esta semana. Exato. Antes disso, de olharmos para o nosso alinhamento, Fernando Lima, vamos olhar para o outro tema de semana, que é a lei de recuperação de ativos que funciona em Angola. É uma lei que as pessoas da nossa Procuradoria da República até conseguem olhar com inveja, porque gostariam que também funcionasse assim em Moçambique. De facto, o comunicado que a PGR angolana tornou pública esta semana em relação aos bens do general Copelipa, que era o chefe da Casa Civil do presidente José Eduardo Santos, e o general Dino Fragoso, o general que aparentemente era um dos aliados de Isabel dos Santos e, portanto, aliado de José Eduardo Santos na frente dos negócios da família dos Santos. É qualquer coisa de assombroso. Eu vou tentar elencar alguns desses bens. Portanto, uma fábrica de cimentos, uma fábrica de cerveja, a rede de supermercados Quero, 221 edifícios, portanto, prédios, 821 vivendas. Entre várias coisas. Tudo isto foi confiscado pelo Estado e o comunicado da PGR termina dizendo que prosseguirão ações do foro criminal contra estes dois generais. Portanto, isto significa que, não obstante todas as parangonas que nós fazemos com os 2 bis em relação aos angolanos, somos, de facto, aprendizes em lucuptar bens do Estado em benefício privado. A lição ou o impacto de uma ação destas em Angola para Moçambique é que se espera que a breve trecho Moçambique tenha uma lei igual para que exatamente consiga arrecadar para o Estado todos os bens que se supõem estão em mãos privadas, nomeadamente de altos dignatários deste país e que sonegaram esses mesmos bens. E que seria muitíssimo importante neste momento que discutimos os tais 2 bis. Acho que a inveja é por aí. Exatamente. Portanto, este é o impacto, não só a grandeza e a natureza dos bens, portanto, arrestados pela PGR angolana, mas também o facto de, e não obstante todo o pessimismo, mesmo o cinismo que existe em relação à atuação de José Eduardo Santos, pelos vistos, para alguns, pelo menos, as leis de Angola funcionam. Muito bem, Fernando, vamos ao nosso primeiro tema, que é o Fundo Soberano, que o Banco de Moçambique lançou um processo de auscultação. É preciso lembrar que o Banco de Moçambique é que está a liderar a nível técnico todo este processo, e na segunda-feira divulgou a proposta de modelo deste Fundo Soberano. Este é o início, como dizia antes, da auscultação pública. Este processo, Fernando Lima, este passo que está a ser dado, é ideal para blindar este mecanismo e evitar, por exemplo, que tenhamos um fundo soberano que pode ruir, como aconteceu em Angola. Preciso lembrar, por exemplo, que em Angola foi impedida qualquer participação pública no processo de criação deste fundo. Bem, é verdade sim que o facto
de se sujeitar ao debate público este fundo submarino é um passo importante, e um passo importante na direção correta, ou seja, fazer com que uma parte da sociedade tenha conhecimento do documento e possa efetivamente discuti-lo. Portanto, é importante que assim tenha acontecido. Agora, os perigos estão lá. continuam lá. Por exemplo, qual será o papel do Banco de Moçambique neste fundo? As últimas iniciativas do banco são preocupantes. Aliás, já organizações... O modelo propõe que o papel do Banco de Moçambique seja um papel operacional, mas isso ainda vai carecer de uma discussão com o Ministério da Economia e Finanças. Não, tem que haver claramente um board independente e com muitos poderes para evitar grandes apetites. Eu vou só dar um exemplo. Aqui há uns anos constituiu-se, acho que se chamava qualquer coisa como o Fundo de Combustíveis e, portanto, o Fundo de Estradas, mas pronto, era um fundo que, a partir do imposto sobre a gasolina, deveriam ser criadas reservas para ajudar na manutenção de estradas. O Fundo de Estradas. Na maior parte dos casos, este fundo foi sempre utilizado para outros fins, porque o Ministério, quer parecer que era o Ministério das Finanças, porque tinha ali aquele dinheiro à disposição e porque a fome era muito, ou seja, as carências eram muitas, acabou sempre por utilizar este fundo para outros objetivos. Portanto, se não há, digamos, uma mão de ferro sobre este fundo soberano, sobre as reservas do fundo soberano, vai ser uma grande brincadeira. Eu, aliás, acho que fui muito rebuscado em falar sobre o fundo a partir do imposto dos combustíveis. O exemplo que todos os moçambicanos conhecem e que riem todos os dias da maneira como é utilizado é o INSS, que é talvez o maior saco azul nacional para as utilizações mais diversas. Aliás, esta semana o mais temido inspetor moçambicano, o Joaquim Ciuta foi empossado como diretor do INSS. Eu espero que o Joaquim Ciuta tenha os maiores sucessos à frente do INSS, mas a sua posição executiva não lhe permite que trave muitos dos abusos que começam não na direção executiva do INSS, mas logo no board, portanto, no Conselho de Administração. E, portanto, eu gostaria que o Ciuta tivesse sucesso, mas tenho as minhas dúvidas que o INSS se regenere. Eu sei que os fundos soberanos e da experiência de outros países são dotados de outras blindagens, mas o Banco de Moçambique, a forma como geriu todo o processo do Bossa Banco, da Coanha, da injeção de fundos no Coanha, foi muito, muito pouco transparente. E, portanto, a primeiríssima lição a tirar ou a implementar num próximo fundo soberano será mesmo garantir que os objetivos do fundo sejam assegurados e que as suas reservas não sejam utilizadas para outros fins. Depois há questões também estruturais e que estão a começar a ser levantadas, nomeadamente a capacidade do fundo moçambicano para gerar grandes montantes. E aí, estamos a falar de capacidade de investimentos. Exatamente. Investir aonde é o quê? E, portanto, já ouvi vozes, e eu não sempre achei
este tipo de projetos muito voluntariosos e muito temerários, mas começo a ter simpatias por projetos que defendem que o dinheiro, as receitas do petróleo e as receitas de outros recursos moçambicanos devem ser entregues em cash aos moçambicanos. Ora, quando falamos nisso, estamos a imaginar, ou a ideia que havia era os moçambicanos num sítio qualquer a fazer uma bicha para levantar o cash do gás. Ora, isto, com a evolução da tecnologia, já não é preciso. Qualquer moçambicano pode receber na sua conta, quer ela seja uma conta física ou M-Pesa, o seu quinhão do gás de Palma ou do carvão de Moatize. Qual é o efeito sobre este tipo de entrega de remessas? Claro que estas remessas não são apenas para os pobres, serão para todos os moçambicanos. E aqui há todas as teorias e as leis, a própria forma como é constituída a estrutura dos impostos, em que aqueles que ganham mais devem pagar mais e aqueles que ganham menos ou não pagam ou pagam menos. Neste caso, em termos da redistribuição da riqueza, teria que se ver se todos ganham o mesmo quinhão, ou seja, eu sou investidor na HCB SA ou na HCB-EP, eu recebo em função das minhas ações, independentemente de eu ser um ex-ministro ou ser um trabalhador da HCB. Qual é a vantagem numa determinada fase destas entregas? É que existe uma tal descredibilização do Estado, no sentido de que o Estado não é nosso, de que o Estado é deles, que uma operação desta natureza eventualmente poderia credibilizar o Estado. Ou seja, a pessoa recebeu algo que sabe de onde veio. Veio do gás, veio do carvão, veio do ouro, veio da platina. Sabe de onde veio isto. E hoje, um camponês em Afungi, se tiver uma conta numa das operadoras de telemóvel, pode receber este dinheiro da sua conta, mas com o registro das contas dos telefones, com o próprio recenseamento eleitoral, ou seja, através dos cartões do recenseamento eleitoral, os moçambicanos que sempre se recensearam exatamente à espera que o cartão de recenseamento sirva de alguma coisa, vale mais do que o voto, ou seja, vale o acesso ao posto de saúde, vale matricular o meu filho, porque os moçambicanos muitas vezes vão se recensear porque têm medo que aquele cartão seja utilizado como uma arma de chantagem de não posso fazer qualquer coisa porque não tenho o cartão de recenseamento. Portanto, vi estas teorias, vi que países já utilizaram esta estratégia, ou seja, pagar cash, e, portanto, eu estou disposto a considerar se isto será ou não uma hipótese viável, ou seja, está no orçamento que tanto é entregue aos moçambicanos. E pode ser entregue por esta via, pelo menos ao nível técnico, há possibilidades de se fazerem entregas técnicas. Claro, entregas em cash. E, claro, eu sei que este debate é complicado, com determinados privilégios para os locais de onde essas riquezas são geradas. Eu sei que há todo o debate de teto das pessoas a dizerem que os cabos passam por cima das nossas cabeças. E não tem energia. Mas ou não tem energia ou temos que pagar o custo da energia ao preço que se paga em Maputo. Portanto, as pessoas de Cabo Delgado ou as pessoas que não são de Cabo Delgado poderão questionar-se porque é que aqueles de Cabo Delgado
tem que ter mais dinheiro só porque tem a sorte que os recursos estejam naquela província de petróleo estão lá. Mas aí há outros debates que é preciso fazer, nomeadamente o grau de pobreza que é transversal em Moçambique, mas sabemos também que há regiões mais pobres que outras e se há fundos, os fundos devem exatamente existir para que a sua distribuição contemple, de facto, aqueles que são mais pobres, aqueles que são menos desenvolvidos. Um dos debates sobre o cash é que o dinheiro no bolso psicologicamente tem um outro efeito do que dizer estão a ver aquela escola, estão a ver aquele fontanário, estão a ver aquela estrada. Poste, aquela estrada foi construído por este fundo, por este fundo do gás. É completamente diferente de uma pessoa ter o dinheiro no bolso e, inclusivamente, pagar com esse fundo ou o dinheiro que recebeu do fundo para o seu filho ter uma escola melhor. O Banco de Moçambique, nesta proposta que publicou na segunda-feira, na estrutura de governação do fundo, propõe, por exemplo, a adoção do modelo governativo em que a Assembleia da República esteja no top como autoridade máxima, com a responsabilidade de aprovar esta lei, com a responsabilidade de aprovar um regulamento que regula este funcionamento deste fundo. Isto, sabemos que a composição da Assembleia da República agora é tripartida, não sabe o que vai acontecer no futuro, mas é o órgão mais alto legislativo. Isto não vai ajudar a blindar todo o processo, um debate na Assembleia da República. Como não aconteceu nas dívidas ocultas, que não ajudou a blindar nada. A nossa experiência é muito má. É muito má. Vemos, por exemplo, e penso que o ARNAM e o MDM têm sido muito penalizados por causa disso, porque as pessoas não sabem o que se passa dentro dos debates da Comissão, por exemplo, da Comissão Nacional de Eleições, em que a percepção popular é que o MDM e a RENAMO se beneficiam por igual dos benefícios da Frelimo e por isso é que votam em conjunto com a Frelimo. Muitas vezes nem sequer é assim, mas aquilo que transpira para o exterior é mesmo essa ideia de que os três partidos estavam de acordo. E se ao nível central, por uma maior sofisticação dos membros da oposição que compõem esta comissão, nos últimos anos, sobretudo nas últimas duas eleições, tem havido uma tentativa de mostrar que nós não estamos alinhados com o partido no poder. Os relatos que temos dos distritos e das províncias são relatos verdadeiramente miseráveis, ou seja, os partidos da oposição são sempre completamente dominados pela máquina. Pela máquina, o que é que significa? Não só pela maioria que é a Frelimo, mas também pela própria máquina profissional que organiza as eleições, faz as contagens, produz as atas e, portanto, a presença da oposição lá é meramente um simbolismo. Portanto, o facto, nesta altura, com a coisa mais bonita que possa ser feita do ponto de vista teórico, nós temos uma muito má experiência, mas a Assembleia da República e a maioria das instituições, quando chega ao voto, fazem questão de mostrar quem manda, quem domina, e não há nenhum exercício de boa vontade, eu diria, para mostrar, tipo um exercício como fez o Presidente da República em relação ao Conselho de Estado, de convidar David Simão. Quantos exemplos desses temos? Se esses exemplos acontecessem
a toda a hora, no sentido de dar mais equilíbrio às instituições, de tentar que as instituições fossem mais representativas, que a sua representatividade fosse mais alargada, nós poderíamos ter essa aspiração de dizer que, mesmo que o voto, mesmo que a lei permita esse controle maioritário sobre quem de facto tem o poder do voto, mas não é isso que se passa. Então ficamos sempre no famoso síndrome Benjamin Pequenino. Nunca vi uma pessoa tão citada ao longo das últimas décadas como uma evidência de que havia uma pessoa da oposição que era o PCA de uma empresa do Estado. Estamos a falar de Benjamin Pequenino, que foi PCA dos Correios de Moçambique. De Moçambique. E só para fechar esse assunto, vamos olhar. Uma das propostas também é dentro do Ministério das Finanças criar-se uma espécie de unidade técnica de gestão de estratégicos dos ativos. E vamos de novo para aí, em que não temos bons exemplos, como citou. Esta unidade assessora o Ministro das Finanças. E é composto por quê? Segundo este modelo apresentado pelo Banco de Moçambique, por quadros séniores com reconhecida experiência em gestão, investimentos de ativos. E ainda acrescenta um consultor internacional independente, residente, mas chama outra atenção. A proposta diz assim, podendo incluir este consultor, Fernando. Não, é importante isso pelo seguinte, porque a gestão e os investimentos, neste caso nos fundos soberanos, não tem nada de ciência nuclear e de produção de foguetões. Numa grande parte desses fundos, eles são investidos segundo uma lógica capitalista de mercado naquilo que são as melhores oportunidades de fundos internacionais. Portanto, não ficamos aqui a discutir com o PCA de um banco local se é para lá que vão os meus depósitos ou a minha liquidez, como acontece agora com as empresas públicas com grande liquidez. A ideia é termos fundos notados em Nova Iorque, em Londres, em Paris, portanto, nas grandes bolsas internacionais, porque aí a que se faz o dinheiro, estarmos ligados a fundos muito importantes. E a expectativa são também sabemos mil milhões de que há dólares. escândalos nesses fundos fantásticos e muito famosos. Mas a ideia é essa. A questão é se poderemos passar à prática e, portanto, saber que os nossos fundos estão listados em todas essas praças. Não obstante, sabemos, e ainda bem que é assim, que uma parte das nossas reservas não estão propriamente na caixa forte do Banco de Moçambique, que estão exatamente investidos internacionalmente, e o Banco Central faz uso desses fundos à medida que precisa deles. Continuamos no Banco de Moçambique, mas vamos a Chimoio, onde foi inaugurado há uma semana um novo edifício. Falando antes de entrarmos para o debate dos problemas técnicos que o edifício teve depois das intempéries que se abateram pela cidade, vamos olhar um pouco o outro ângulo, que é alguns setores econômicos e financeiros ainda não se aperceberam muito bem da lógica deste Banco Central de abrir emblemáticas representações nas províncias. O que acha disso? Bem, eu também fico perplexo com estas sedes e também não vou por aí, ou seja, de discutir se são grandes, se são pequenas, se os edifícios são subtuosos ou não. Na era da tecnologia, das transferências eletrónicas, será mesmo que eu preciso de o edifício é para quê?
para albergar dinheiro. O dinheiro está no meu telemóvel, está na fibra óptica, está em todos esses meios que também nós em Moçambique temos de disponibilidade e que fazem a circulação do dinheiro, que agitam e mobilizam a nossa economia e, portanto, não percebo a lógica de ter estes edifícios que são caros, são custosos, e porque não estamos a falar do edifício do Chimoio, do edifício do Xaxai. Estão em construção outros edifícios para albergar sedes locais do Banco de Moçambique. Será mesmo que o Banco de Moçambique precisa desses... Quando eu, sentado num banquinho de café, posso fazer com um pequeno computador portátil, posso fazer centenas... Mas talvez o argumento seja captar aqueles valores são captados pelos bancos comerciais que estão naquelas províncias. Mas aí é que está a contradição. Esse é o papel dos bancos comerciais. Esse é o papel dos bancos comerciais. E mesmo os bancos comerciais, e antes dos ataques de Cabo Delgado, que culminaram com a destruição de muitos balcões de bancos comerciais, já se discutia se o banco de futuro em Moçambique é aquele banco formal em que a pessoa vai com o seu dinheiro e deposita lá, ou se o banco do futuro são esses bancos que funcionam a partir do meu telemóvel. Portanto, há qualquer estratégia do Banco de Moçambique que, pelo menos, eu diria, não é perceptível ao nível do cidadão comum, da necessidade de haver todos esses edifícios do Banco Central. Já ouvi, inclusivamente, algumas explicações muito ridículas, que há falta de moedas e, portanto, uma das funções do Banco de Moçambique é, quando eu digo moedas físicas, portanto, as moedinhas, os trocos, e que é da responsabilidade do Banco Central disponibilizar à banca comercial esse cash. Mas isso, mais uma vez, é um problema de logística, de centralidade dessas logísticas. Aqui em Moçambique, e agora não existe tanto isso, porque há menos consumo de dólares, mas ainda num passado recente vinham grandes caixas com dólares da África do Sul para entrega aqui aos bancos centrais com dólares. Porquê? Porque uma parte das transações comerciais que eram feitas em Moçambique, e nomeadamente em Maputo, eram feitos em dólares vivos. Portanto, os bancos comerciais compravam dólares que eram transportados num avião comercial para abastecer a banca comercial em Maputo. Isto não significa, e não tenho conhecimento, que foi necessário criar uma caixa forte em Maputo para guardar estes dólares e fazer a distribuição, quer em Maputo, e depois descentralizar a distribuição dos dólares nas províncias. Portanto, por último, a não ser que eu ande muito distraído, eu não conheço que os serviços de marketing do Banco de Moçambique tenham feito uma campanha explicando a necessidade de haver esses edifícios todos ao longo de Moçambique. Embora no setor estatal há muito esta tendência. Eu compreendo que o INSS goste de ter a sua sede
e tem um dinheiro significativo para ter a sua sede, mas mais uma vez estamos perante um debate se o INSS são edifícios ou é uma estrutura funcional e moderna, porque, por exemplo, e lembra-me disto, uma vez estava em cima da praia e estava perante um edifício muito decrépito que dizia CTT, portanto eram os Correios de Mocima da Praia. Eu perguntei porque é que havia aquele ajuntamento tão grande em frente dos CTT, uma vez que as cartas já tinham passado de uso. Ora, os CTT estavam a fazer os pagamentos aos pensionistas da luta armada. Portanto, eram os CTT que tinham tinham esse papel. Portanto, significa que não é preciso haver uma delegação da Secretaria de Estado ou do Ministério dos Antigos Combatentes, porque aqui depois entra-se noutras coisas que a mim é difícil de compreender, da dignidade, se os combatentes têm mais dignidade por serem tutelados por um Ministério ou por uma Secretaria, mas era um edifício em muito mau estado de conservação, ou era a partir de um edifício muito mal conservado que estavam a ser feitas as pensões, estavam a ser pagas as pensões dos antigos combatentes. Portanto, um banco comercial, e para isso é que existem bancos comerciais, um banco comercial pode pagar pensões, pode fazer transferências. Para isso é que existem os bancos comerciais, os serviços comerciais, e nós sabemos, e existem aqui em Moçambique, há outros serviços e instituições de crédito que não revestem necessariamente a forma de banco, mas, mesmo assim, fazem a distribuição desses fundos e fazem-no bem e fazem-no de forma eficiente. Em resumo, eu não sei para que existem esses edifícios todos do Banco Central. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um pequeno intervalo e voltamos para comentar uma última questão em relação a este assunto. Os pontos de Fernando Lima. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, caros telespectadores e rádio ouvintes. Estamos de volta. A segunda é a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar em Chimoio, vamos olhar para este edifício do Banco de Moçambique, mas Fernando Lima, agora vamos à chuva. Choveu e em pelo menos meia hora inundou o auditório do novo edifício inaugurado há uma semana pelo chefe do Estado. O Banco de Moçambique diz que a infiltração contribuiu para confirmar a resiliência do edifício, porque todos os serviços continuaram a funcionar. Pensa assim também. Bem, acho que no meio desta história cada um tenta contar a melhor história. Isto a mim fez-me lembrar, infelizmente, uma história que não dá para rir, que foi a história da famosa parede da piscina do Zimpeto, porque temos a lamentar mortes que não estão cá conosco e que foram vítimas de um mau trabalho de construção civil. É assim, claro que, tratando-se do Banco de Moçambique, tratando-se de uma grande empresa de construção civil, é normal que haja um grande aproveitamento mediático daquilo que aconteceu depois, inclusivamente, das parangonas com que foi inaugurado o edifício, do tipo de comentários que foram feitos, nomeadamente a tal resiliência às mudanças climáticas. Portanto, depois temos, digamos, a resposta que, em termos de humor, deste humor corrosivo, corresponde também, digamos, à dimensão da própria inauguração. Agora,
numa nota mais séria. Para mim é habitual ou é normal que possam haver erros de construção, que possam haver deficiências. Claro que boas empresas não devem estar sujeitas a este tipo de situação. Fica nos seus currículos que estiveram envolvidas. Por exemplo, eu, cada vez que ouço falar em Britalar, à minha cabeça vem-me o fracasso da Julius Nyerere. Portanto, se calhar, a Britalar nunca mais se vai apresentar em Moçambique com esse nome Britalar, porque chama a atenção e as pessoas ficam desconfiadas se vão entregar uma empreitada a uma empresa que esteve associada àquele fiasco. Tendo dito isto, também não é normal que as obras tenham que ter aquele tipo de infiltrações. Portanto, e aí o Banco de Moçambique é apenas no meu entender, é apenas uma vítima neste processo e tem que acionar os mecanismos que estão ao seu dispor para fazer com que estas deficiências verificadas logo após a inauguração sejam corrigidas. Estão a ser corrigidas, por exemplo, a garantia foi aumentada de 12 meses para 24 meses. Sim, e não me parece também, porque aí também depois há os exageros de dizer que foram as mudanças climáticas que fizeram chover nos orifícios que são supostos de distribuir ar-condicionado no auditório do Banco de Moçambique. E temos também a Ordem dos Engenheiros de Moçambique que pediu uma auditoria técnica, argumentando que este caso não é o único com falhas. Isto é importante também para compreendermos a profundidade do que está acontecendo. É importante que tivesses levantado esta questão da Ordem dos Engenheiros, porque em circunstâncias também normais a Ordem dos Engenheiros não emitiria um comunicado tão contundente. A Ordem achou que se devia pronunciar porque deve dar um basta. E também porque o modelo ao qual se aplica o protesto da Ordem dos Engenheiros é um modelo quase perfeito. Ou seja, uma das instituições do Estado mais relevantes de Moçambique contrata uma obra com uma empresa não menos relevante e responsável por grandes obras em Moçambique, e aconteceu o que aconteceu. Portanto, a Ordem dos Engenheiros tem que se pronunciar, porque conhece os cadernos de encargos dessas obras, conhece os erros que são cometidos todos os dias nessas obras, os cadernos de encargo que não são cumpridos, as fiscalizações que não são feitas corretamente, os materiais de construção que muitas vezes não são os mais apropriados. Portanto, digamos que a Ordem dos Engenheiros achou que este era exatamente um caso ideal para fazer uma intervenção contundente desta natureza. Como no passado vimos, depois de tantas falhas de telhados que voam em centros de saúde e em escolas, se de facto nesses concursos para a construção destes edifícios públicos, se são cumpridos os cadernos de encargo ou não são cumpridos, se os materiais são os mais apropriados ou não são. Vamos a um outro tema. O Tribunal que decretou a dissolução da Proíndicos e da MAME. A dissolução da Ematum ficou de fora, sabemos porquê, são os processos de reestruturação da dívida e pagamentos que estão a acontecer. Mas Fernando Lima também, com a dissolução, isso significa que tens o património que tem de ser liquidado
para pagar os credores, mas por outro lado, vamos ver aquelas lanchas rápidas a intervir em Cabo Delgado. Então, aqui há todo um processo, que, por um lado, seguiu os seus trâmites legais, ou seja, a PGR e o Tribunal seguiram aquilo que está consignado em lei e no Código Comercial. Portanto, as empresas tornaram-se, por força dos seus balanços ou da inexistência dos seus balanços, tornaram-se insolventes. Ao tornarem-se insolventes, só lhes resta serem extintas. A Ematum está numa situação que me parece atípica, mas neste momento nem sequer sabemos se ainda existe Ematum ou existe Tunamar, se a Ematum é uma empresa de fachada e a propriedade já passou para a Tunamar. Por outro lado, temos o Ministério das Finanças a pagar os dividendos resultantes das obrigações emitidas em relação à Ematum. Portanto, de facto, é uma situação diferente. Mas existem ativos da MAM, existem ativos da Proíndicos. Para onde vão, como serão usados, era bom que o Estado nos viesse dar uma explicação, mas em Cabo Delgado há património da Proíndicos que é utilizado pelas forças de defesa e segurança. Por outro lado, em Maputo, há pelo menos uma doca que está a ser usada sobretudo na indústria pesqueira para recuperar bagos. Onde vai ficar esta doca? Em Pemba também temos uma, da MAM. Exato. Porque temos não só duas docas de reparação de navios, como temos um navio de reparação que também não se sabe muito bem se está estacionado em Pemba, ou teoricamente deveria estar estacionado em Pemba, ou se ainda está em qualquer outro sítio que não sabemos e que permanece nesta penumbra, como permanecem todos os assuntos ligados a estas três empresas problemáticas. Portanto, a questão dos ativos é importante, inclusivamente para saber quais são esses fornecedores que serão ressarcidos, uma vez que também sabemos, não obstante na Praça de Londres haver dois processos relativos a estas empresas, se os bancos que emprestaram o dinheiro para a compra desses ativos, se serão chamados à colação por venda desses ativos. Desses mesmos ativos. Portanto, é um assunto, embora tenha sérias dúvidas que se saiba muito mais em relação a este assunto, mas claramente é um assunto para ser seguido, uma vez que foram utilizados todos estes grandes dinheiros para estas aquisições. Aliás, em relação à MAM, um dos argumentos do porquê do projeto não ter sido cumprido nos prazos estabelecidos é porque exatamente houve um problema na transferência desta doca aqui em Maputo para o universo patrimonial da MAM. Portanto, é preciso também que esta questão fique esclarecida, porque nunca soubemos muito bem os contornos que aqui aconteceram. Vamos ao Cabo Delgado. Ataques continuam e há indicações de que este grupo atacou na noite de quarta-feira e terão expandido as suas ações para o território da Tanzânia, sobretudo uma aldeia chamada Kitaya, perto da capital de Mtwara. O que é que isto, Fernando Leão, pode estar a corresponder? Um desdobramento de grupos
que estão na zona de Palma, mesmo a fronteira com a Tanzânia, e até que ponto isto volta a levantar aquela questão do papel da Tanzânia neste conflito, sobretudo ali naquela zona da fronteira. Bem, assim num olhar rápido sobre o assunto, eventualmente o ataque pode ter sido uma retaliação em relação à circulação de homens e materiais pela Tanzânia para abastecer a luta em Cabo Delgado. Uma das razões porque há ataques em Nangade é exatamente porque Nangade é um dos circuitos que serve na ligação entre Moçambique e a Tanzânia. A via tradicional de ligação de Moçambique e a Tanzânia é a via a norte de Palma, portanto a via que vai para Namoto. Não, Negomando fica mais a oeste, portanto a zona da famosa ponte que não tem utilizadores. Os moçambicanos, os tanzanianos e os utilizadores do tráfico humano sempre preferiram esta via a norte de Palma, porque é servido por uma estrada em razoáveis condições de transitabilidade e, tratando-se, por exemplo, de bens que não precisam de fugir ao fisco, são passados por via Namoto, onde existe o último posto fronteiriço de Moçambique, que fica ainda a alguns quilómetros do próprio rio Rufuma. Este posto, por razões óbvias, por motivo da guerra, é muito menos utilizado e também porque tem uma maior presença militar aqui neste posto. Portanto, a floresta de Nangade é utilizada para a circulação desses mesmos bens através da fronteira e, por isso mesmo, e ao contrário daquilo que é a geografia da guerra, que se desenvolve muito ao longo da costa de Moçambique, depois tivemos sempre este foco em Nangade. A explicação que me é fornecida é porque Nangade é uma das vias de passagem. Porquê que é uma das vias de passagem? Porque do lado moçambicano tem uma floresta muito densa e que permite uma melhor circulação de homens e de bens. Portanto, este ataque a uma aldeia ou vila na Tanzânia pode significar que houve algo que não correu bem na circulação de bens do lado tanzaniano, eventualmente, e não se sabe ainda se por intervenção das forças tanzanianas ou não, e isto terá sido um ataque de retaliação. Aliás, uma das coisas que sempre foi discutida é se a Tanzânia queria ou não ter um papel ativo nos acontecimentos de Cabo Delgado e que, eventualmente, um menor papel da Tanzânia significava isso mesmo, não querer entrar no conflito, portanto, fazendo vista grossa aquilo que toda a gente sabe, que há, de facto, um tráfico transfronteiriço e que passa pela Tanzânia. Portanto, este desenvolvimento não deixa de ser um desenvolvimento muito importante. Há também indicações de um outro desenvolvimento, que é quarta-feira que as FDS assaltaram a base de Kajembe 1 e 2, em Macomia, uma operação que envolveu meios aéreos e também meios terrestres, mas o que ainda está no controle dos insurgentes é Mocimboa da Praia. Exatamente. Isto significa que, ao contrário do que as forças moçambicanas pensavam, tem sido mais difícil recuperar território conquistado
pelos jihadistas e, portanto, aquilo que tem sido planificado não tem sido cumprido, nomeadamente as progressões por via terrestre. Há umas semanas, há umas semanas largas que podemos falar em finais de agosto, que várias colunas na progressão até Mocimboa da Praia não conseguem ultrapassar a Oace. E a Oace é um nó rodoviário muito importante. A partir da Oace há um controle jihadista sobre esta estrada, o que não permite... A 380. Exato, não permite depois os abastecimentos mais a norte. Ainda não está fechado o acesso à Moeda via Montepuez, que é outra estrada mais a leste e mais pelo interior, mas no norte, portanto, a mesma estrada que depois passa por Nangade, Pundanhar, Palma, esta estrada foi cortada no sentido de que se registaram vários ataques na zona de Pundanhar, exatamente para cortar esta via de abastecimento, e era uma via de abastecimento essencialmente de natureza civil, por esta via alternativa. Portanto, os grandes abastecimentos, e fora do teatro das operações, os grandes abastecimentos ao norte da província de Cabo Delgado, neste momento estão a ser feitos por via marítima. O que não deixa de ser preocupante o facto de os jihadistas terem vindo a ocupar uma série de ilhas ao longo da costa, porque pode servir as ilhas podem servir de bases para atacar os barcos que fazem o percurso Pemba a Fungi. Quando digo barcos, não são barcos rápidos, são barcaças de transporte, claro que são escoltadas e são protegidas, mas isto também depende do tipo de equipamentos que os jihadistas têm ao seu dispor, porque existe também depois uma série de rumores que dão conta que os rebeldes também têm lanças rápidas, que é, aliás, com essas lanchas rápidas que fazem esses ataques e que utilizam para estes abastecimentos por via da costa, que dizem existir. Aqui, mais uma vez, é preciso ter reservas, porque as informações nem sempre são 100% credíveis. Mas um outro tema que são raptos, ou que estão de volta, raptos e assassinatos, neste caso é Maputo. O empresário Med Samji foi morto a tiro por volta das 20 horas desta terça-feira em Maputo, quando ele fechava a sua mercearia, que é famoso, o Bottle Store, que fica perto do popular mercado Mandela. Fernando Lima, ninguém entrava essas gangues. E há quem diz, por exemplo, que a tentativa era para rapto e ele resistiu, por isso que foi assassinado. Até que ponto é que o facto de terem assassinado não é enviar um recado para os outros do tipo, não resistam a raptos? Absolutamente. Esse é o fator mais dramático em relação a este acontecimento inditoso esta semana, e culminou com esta morte. Também há outro elemento que é importante. Habitualmente os alvos dos raptos são membros da comunidade asiática, mas muçulmana. Esta pessoa pertence à comunidade hindu, portanto não é um muçulmano. Portanto, significa que a mudança de padrão, os raptos não acontecem apenas entre a comunidade muçulmana, mas o elemento mais importante é este: houve resistência, e a resistência
portanto, levou à sua eliminação física. Portanto, é importante, digo isto com um grande sentido de impotência, mas é importante ninguém se fazer de herói nestas situações de raptos, porque nós não temos armas para lutar de igual para igual com os raptores, muitos dos quais, e isto já ficou provado várias vezes, têm experiência em manusear armamento e também em fazer este tipo de operações, ou seja, chegar rapidamente a um local e sair rapidamente do mesmo local. Isto não se adquire a ver muitos filmes de ação, são coisas que são treinadas, que são ações que são planeados por grupos especiais de operações especiais, e nós temos esses grupos aqui em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa, onde hoje comentamos sobre o Fundo Soberano, olhamos para a insurgência em Cabo Delgado, também revisitamos o caso das dívidas ocultas, com o facto do Banco do Tribunal Judicial da cidade de Maputo ter dissolvido duas empresas, a Proíndicos e a MAME, e comentamos sobre os raptos. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.